Bom dia, meus amigos, seja bem-vindo ao canal Web Rádio Amigos, né? Domingão, dia 16 do 10, trazendo essas notícias logo de manhã para vocês. Recentemente, Pedrinho participou do podcast, né? Charla Podcast lá. E o que aconteceu, gente? Pedrinho falou sobre um período que conviveu com depressão e isso repercutiu, né, aí no YouTube, canais de televisão, comentarista esportivo comentando sobre isso. Por quê? Em entrevista ao Charla Podcast no YouTube, o ex-jogador e atual comentarista do Sport TV na Globo, o Pedrinho falou sobre o período que conviveu com depressão, né, uma depressão profunda. Ele ressaltou que a depressão é uma doença seríssima e que perdeu entre 2002 e 2003 a vontade até de viver, gente. Então aí é uma coisa muito séria que o Pedrinho falou no podcast. Eu tomei 14 comprimidos. Não é uma tristezinha. No meu caso, as coisas tomaram uma proporção que eu não conseguia mais ter raciocínio normal. Se eu olhasse para o meu joelho e achasse que ele estava inchado, era como se eu tivesse recebido um diagnóstico de uma lesão, afirmou. A depressão fez compor muitos momentos eu não queria mais viver. Não tentei tirar minha vida, mas não tinha mais vontade de viver, declarou o Pedrinho, né? Às vezes eu ia para o treino, eu tinha um carro importado, eu abria o vidro e colocava o braço para fora com um relógio para ver se eu era assaltado, para ver se acontecesse alguma coisa, para ver se eu morria. Eu não tinha mais vontade. Foi muito difícil, comentou o ex-jogador comentarista atual. Pedrinho deixou claro que o período de depressão foi muito mais conturbado do que as lesões sofridas durante a carreira de jogador. Se eu tivesse que escolher entre 5 lesões no joelho e não ir para a seleção, ficaria de fora por umas Olimpíadas ou teria depressão. Eu ficaria de fora da Copa, eu ficaria fora das Olimpíadas, fica 5 lesões, mas não queria voltar a ter a depressão, finalizou o Pedrinho. Então, gente, só deixando aqui bem claro, depressão é uma coisa séria, né? Se você tiver com sintomas, tá ficando muito isolado, muito triste, procura a tua mãe, os pais, né? Procura o médico, porque depressão é uma coisa que infelizmente ataca todo mundo, não é só para rico, não é só para pobre, é todo mundo. Infelizmente essa doença começa silenciosa, depois vai espalhando, e depois vira uma coisa séria. Não é uma coisa que a gente assim, é uma frescurinha, não é frescura não, entendeu? É uma coisa que infelizmente acontece. Então o que o Pedrinho passou, muitos já passaram também, a Nilmar recentemente também, né, tava passando por uma crise dessa. Então assim, cara, Pedrinho dando essa declaração no podcast pegou muita gente de surpresa, que ninguém imaginaria que aconteceu isso na vida dele. Graças a Deus ele recuperou, deu a volta por cima. O que você achou sobre isso, gente? Deixa seu like, comente aí, né? E parabéns, Pedrinho, por ter dado essa volta por cima. Que Deus te abençoe muito mais. Web Rádio Amigos.